27 de agosto de 1875. Para os americanenses, a data pode parecer familiar. Ela marca o chamado aniversário da cidade, contabilizado a partir da inauguração da estação de trem, que se localiza no bairro central do município. Porém, a pergunta que essa informação suscita é: como se inicia uma cidade? Quem decide isso? Qual é o marco mais importante do passado de um local e por quê? No caso de Americana, não é diferente. 27 de agosto é um marco urbano e ligado às elites. Assim, quais são as narrativas históricas silenciadas quando escolhemos uma data como essa? O grupo Historiadores Independentes de Carioba surgiu em 2016 a partir de uma dúvida comum que nos incomodava. Quem está de fora da história da cidade de Americana? A gente já sabia que existiam registros possíveis, por exemplo, da escravidão na região. Afinal, nós somos pertencentes a Campinas, um reduto escravista. Mas a impressão que era passada era de uma linearidade harmoniosa, construída a partir de imigrantes estadunidenses e italianos, os quais integraram um núcleo urbano recém-fundado na segunda metade do século XIX. A narrativa construída e contada com frequência é que o capitão Inácio Correia Pacheco compra uma parte de uma fazenda chamada Machadinho, nos arredores de onde hoje é a Igreja Matriz Velha de Santo Antônio. E a partir dessa compra, ele teria vendido terrenos para a construção de casas na região da recém-inaugurada Estação Ferroviária Santa Bárbara. Como historiadores, entretanto, era impossível para nós pensar que não havia nada antes disso na região, onde hoje é Americana. Essa narrativa urbana e modernizante servia a um determinado grupo social e à manutenção de sua autoridade. Então, surgiu o desafio de voltar para o que não aparecia na tal história oficial, ou seja, disputar a narrativa histórica. Assim, o mundo rural, e mais do que isso, a sustentação profundamente escravista do passado da cidade, desde pelo menos o século XVIII, começou a vir à tona em nossas pesquisas. Foi uma busca de fôlego. Arquivos em Piracicaba, Campinas, São Paulo. A pesquisa deu frutos e acabou virando um livro. Americana, São Paulo, uma história entre rios, das Sesmarias a Salto Grande. Identificamos uma grande lacuna de estudos específicos sobre essa parte do rio Atibaia em relação a outras partes que pertenciam à comarca de Campinas no mesmo período. Em nossas pesquisas, identificamos duas questões principais. A primeira é a escassez de bibliografias referente às ocupações de sesmeiros e poceiros na região de Salto Grande durante os séculos XVIII e XIX. O segundo ponto é a reprodução desenfreada de dois memorialistas da história de Campinas sobre a história de Americana, que é o Celso de Maria de Melo Pupo e o Jolomar Brito, que recontam essa história sem uma reflexão crítica a respeito do assunto. Grande parte das bibliografias que foram consultadas desde a década de 1990 até as mais recentes indicam como referência esses dois memorialistas que, apesar de terem contribuído de forma significativa para a historiografia regional, divergiam em pontos chaves da história de Americana e, muitas vezes, não traziam as fontes históricas consultadas. Diante da escassez de reflexões críticas a respeito da história de Americana, buscamos investigar não somente as bibliografias, mas também as fontes, como inventários e registros de terra sobre as ocupações e o início das ocupações na região de Salto Grande, colocando não somente em pauta essas ocupações, mas também a questão dos escravizados no território americanense. A ocupação das terras brasileiras se iniciou pela doação de capitanias e sesmarias, feitas pela coroa portuguesa no período colonial. A coroa agraciou nobres com a doação de grandes dimensões de terras para plantio, cultivado pela mão de obra escravizada. As sesmarias foram doadas principalmente no final do século XVIII e início do século XIX. Outras formas de povoamento foram feitas através da organização das bandeiras e entradas,
que adentravam as matas formando alianças estratégicas com os povos nativos através de casamento e causando o genocídio desses mesmos povos. Os dominadores dizimaram a população nativa de forma brutal, tanto com o uso de armas como também por doenças como a gripe e a varíola. Essas formas de ocupação também são parte da história local e podem ser elucidadas através do estudo de documentos primários. Dessa forma, podemos compreender como se deu a formação do município de Americana através de famílias que foram proprietárias de sesmarias na localidade e geraram essas documentações. Muitas sesmarias foram doadas entre os rios Jaguari e Atibaia, marco geográfico da cidade de Americana. É importante levarmos em consideração que a dimensão de terras entre esses dois rios é muito extensa. O rio Jaguari tem sua nascente no estado de Minas Gerais e o rio Atibaia tem sua nascente na cidade de Atibaia, se estendendo até o município de Americana, onde se encontram formando o rio Piracicaba. Mas a partir de documentações foi possível traçar que Americana surgiu da doação de 3 sesmarias. Sítio do Quilombo. A primeira é o Sítio do Quilombo, com doação datada de 1796. Essas terras foram doadas a Joaquim Teixeira Nogueira e seus parentes. Mais tarde, elas ficaram em posse de seu irmão Felipe Neri Teixeira. Essa sesmaria começava a 1/4 de légua do rio Atibaia, em terreno pantanoso, e se estendia até a margem do Ribeirão Quilombo. Felipe possuía em sua propriedade 39 cativos. Essa sesmaria mais tarde formaria a Fazenda Machadinho, propriedade adquirida por Domingos da Costa Machado e vendida após seu falecimento ao capitão Antônio Bueno Rangel. É importante destacar que o Ribeirão Quilombo fazia a divisa dessa sesmaria com a sesmaria conhecida como Engenho de Santo Antônio da Graça. Engenho de Santo Antônio da Graça. A segunda sesmaria, que forma o território atual de Americana, foi doada a Diogo de Toledo Lara e mais tarde foi adquirida por Francisco de Paula Martins, casado com Margarida da Graça Martins, que passa a ser proprietária das terras após o falecimento de seu marido. Margarida é considerada fundadora da cidade de Santa Bárbara do Oeste, vizinha de Americana. Suas terras se denominavam Engenho de Santo Antônio da Graça e suas dimensões eram de 2 léguas quadradas. Eram delimitadas ao norte pelo rio Piracicaba e a nordeste pelo Ribeirão Quilombo, divisando com as terras de Felipe Neri Teixeira, ou seja, o Sítio do Quilombo que citamos antes. Fazenda Salto Grande. A terceira sesmaria é conhecida como Salto Grande e foi doada a Joaquim Bernardo Gomes e Teresa de Camargo Penteado. Essas terras se iniciavam na confluência dos rios Atibaia e Jaguari e se estendiam em direção ao córrego da Jacutinga, divisando com terras de Antônio Manuel Teixeira Vilela, proprietário do Engenho da Cachoeira, e com as de Felipe Franco, proprietário da Fazenda Saltinho. Essa sesmaria tinha 2 léguas de testada, ou seja, largura, 1 légua para cima do rio Jaguari, em direção a Mojimirim, e 1 légua da mesma barra correndo o rio abaixo, com uma de sertão, terras improdutivas, por assim dizer. Termos estes que trazemos baseados em como se escrevia nos documentos da época. A Fazenda Salto Grande, mais tarde, ficou em posse de Antônio de Camargo Penteado, irmão de Teresa e parente de Joaquim. Antônio faleceu em 1812, deixando a maior parte das terras referentes a Salto Grande para José de Campos Penteado, seu filho mais velho. Nos estudos dos inventários foram contabilizados na propriedade de Salto Grande 368 cativos, em 1875, em data muito próxima da abolição de 1888. E essa é, enfim, a única das 3 sesmarias que faz referência direto à junção dos rios Jaguari e Atibaia,
marcando sua relação com a localidade que conhecemos hoje ainda como Salto Grande, onde há o Museu Histórico e Pedagógico Dr. João da Silva Carrão, o Casarão. Todos esses engenhos, de início, eram de cultura de cana-de-açúcar, tocado por mão de obra escravizada. É importante também entender como se davam as relações entre as famílias donatárias de terras, que se casavam entre si, mantendo o patrimônio entre os grupos de poder da época. Dessa forma, encontramos casamentos consanguíneos entre as famílias que formavam alianças na elite brasileira e local. Muitas dessas famílias mantêm grande patrimônio até os dias atuais. Dito isso, levamos em consideração as referências geográficas na criação do primeiro mapa da região de Americana do século XIX, elaborado totalmente pelos historiadores independentes de Carioba. O córrego da Jacutinga, que nos dias atuais ainda divide o município de Americana e Cosmópolis, foi crucial para a gente estudar as divisões de terras e as confusões historiográficas acerca dos proprietários que de fato estiveram inseridos na localidade. Para isso, a gente utilizou os documentos denominados Registros de Terras da Província do Estado de São Paulo, bem como os inventários e fazendeiros, que tiveram seus registros de doação de sesmarias, e o mapa também hidrográfico atual do município de Americana. Em documentos datados de 1812, encontramos uma fazenda localizada no córrego da Jacutinga, deixada de herança para José de Campos Penteado por seu pai, Antônio de Camargo Penteado, que cita que essas terras faziam divisa com a propriedade de Manuel Teixeira Vilela. Na historiografia dita oficial, Vilela era considerado o proprietário da fazenda Salto Grande. Em outros documentos datados de 1854, podemos encontrar relatos mais detalhados dessas divisas. Eles citam como proprietário da Salto Grande o mesmo José de Campos Penteado, e não a família Vilela. As terras de José se iniciavam da beira do rio Jaguari, divisando com outra fazenda denominada Saltinho, de propriedade de Felipe Franco, e com o tal córrego da Jacutinga, fazendo fronteira com o engenho da Cachoeira, daí sim de propriedade dos Vilela, mais especificamente de Antônio Manuel Teixeira Vilela. Dessa forma, podemos localizar geograficamente essas fazendas e atribuí-las corretamente a seus donos. O engenho da Cachoeira, por exemplo, estava em terras que nos dias atuais pertencem à usina Ester, no município de Cosmópolis, e a fazenda Saltinho em terras americanenses, próximas à Praia Azul, fazendo divisa com a cidade de Nova Odessa, que pertenceu à Americana até 1958. Além dos documentos escritos, como inventários e doações de sesmarias, a fonte imagética foi fundamental para a nossa pesquisa. Uma aquarela pintada por Hércules Florence em 1835 foi utilizada para reafirmar que a fazenda de Salto Grande era da família Teixeira Vilela. Na aquarela pintada por Florence, observamos em primeiro plano 2 homens em meio à vegetação local, 2 cavalos que pastam ao seu lado e 2 árvores secas, que estão nas laterais da aquarela. Vê-se o rio Jaguari, que divide a tela ao meio entre os homens, e a casa sede juntamente com animais e os engenhos, que aparentam estar funcionando, como indicado pelas fumaças que saem das chaminés. Analisando a aquarela, algumas características da construção do sobrado e sua posição em relação ao rio levantam algumas suspeitas de que a aquarela não representa a casa sede da fazenda Salto Grande. O encontro dos rios Atibaia e Jaguari é uma característica geográfica importante que não aparece na aquarela de Florence, por exemplo. Já a parte que seria a cozinha em Salto Grande tem seu telhado mais baixo do que o restante do sobrado. Esse cômodo aparece em posições diferentes na aquarela, no qual ela está virada para o lado da estrada. Nas imagens de satélites e fotografias atuais, pode-se perceber esse cômodo virado para o rio Jaguari. As janelas do casarão são detalhes importantes nessa análise iconográfica. Há uma divergência entre as imagens produzidas por Florence e as fotografias atuais do prédio preservado. O francês relata 6 janelas
enquanto o prédio de Salto Grande tem 7 janelas na parte da frente do sobrado. Portanto, ao finalizar essa análise imagética, reforçamos a ideia de que Cachoeira e Salto Grande são fazendas distintas, o que já se mostra nos documentos escritos. Ou seja, a propriedade retratada mais provavelmente seria a fazenda da Cachoeira, pertencente à família Vilela, que era amiga do pintor Hércules Florence, já que Salto Grande pertencia à família Campos Penteado e Camargo. De onde vem essa confusão toda sobre a propriedade de Salto Grande? Especialmente dos memorialistas Jolomar Brito e Celso Maria de Melo Pupo, que já citamos, né? Entre as décadas de 1960 e 1970, eles popularizaram a ideia que a família Vilela era detentora dessas terras. É importante pontuar, porém, que eles concordavam nesse ponto e divergiam sobre quais eram os limites territoriais e quais foram os primeiros ocupantes de Salto Grande. Para Brito, o interesse pela região iniciou-se com cismeiros e poceiros cultivando cana-de-açúcar no final do século XVIII. Já para o Pupo, ele acreditava que o direito às terras de Salto Grande e sua ocupação são encontradas nos recenseamentos campineiros de 1791 a 1800, marcando assim o início da história da região. Entretanto, ao ir para as fontes primárias, é possível discordar de ambos, como tentamos mostrar nessa pesquisa. Como podemos perceber, a história de Americana não foi construída de forma tão linear assim. Nossas pesquisas mostram que existe uma organização de núcleos rurais que antecedem a data de 27 de agosto de 1875, demonstrando assim novas perspectivas para a narrativa histórica da cidade. Cerca de 300 escravizados compõem os inventários da família Camargo, dona de Salto Grande desde pelo menos 1812. Isso está bem longe de ser pouca coisa. Se olharmos o panorama da região, por exemplo, a família Vilela, a quem erroneamente foi atribuída a propriedade dessa mesma fazenda, podemos encontrar mais de 400 escravizados. Estamos falando de famílias importantes, descendentes dos colonizadores, que enriqueceram ainda mais a partir do trabalho cativo. Durante muito tempo, o campo da história local e regional tentou esquecer isso. O foco era exaltar essas famílias, exaltar um passado triunfal e límpido, feito de harmonia e esforço. Mas também é feito de sangue e violência, e isso não pode mais ser deixado de lado. Não podemos idealizar nossa localidade, a experiência regional, o micro, sempre está conectada de alguma forma com o macro, com o nacional, ou mesmo internacional. Ainda mais se estamos falando de um tráfico transatlântico de pessoas. Criticar não significa jogar fora as experiências e relações afetivas que os habitantes de Americana têm com sua cidade. Pelo contrário, significa perceber as relações de poder que compuseram e ainda compõem as tramas da nossa região e que ainda sustentam desigualdades sociais que existem até hoje. As tramas do passado de Americana são mais complexas do que muitas vezes achamos. As memórias que se perpetuam sobre uma cidade no interior de São Paulo podem trazer diversas redes de poder e conexões, entremeadas a discursos oficiais ou subentendidas em documentos. E qual é o papel da história local nesse cenário? Acredito que o papel da história é profundamente político, não em um sentido institucional, mas de posicionamento. Os historiadores independentes de Carioba acreditam nisso, que não há uma história neutra. Nosso papel, no espaço de privilégio que nos cabe, é denunciar. Denunciar o silenciamento, que é um braço do racismo. Denunciar o apagamento de toda uma narrativa que foi esquecida, de um grupo populacional imenso, não só para denunciar a violência escravista, mas também porque há uma humanidade em jogo e o nosso presente é feito de pessoas que vieram antes de nós, do que elas construíram, da sua força de trabalho, mas também de sua cultura, de sua influência, de sua resistência. Elas estão nos documentos, porque elas estiveram aqui e fizeram parte do que hoje é Americana. É só preciso olhar a contrapelo, como diz o Walter Benjamin. Estes são alguns nomes dos presentes na lista de pessoas escravizadas extraídos dos inventários dos proprietários da fazenda Salto Grande entre 1860 e 1875. Rita Quebrada, Joaquim, pedreiro, mulato. Sebastião, carpinteiro.
Antônio, torto, casado com Fortunata. Gabriel, casado, carreiro e tropeiro. Catarina, esposa de Gabriel. Hipólito, mulato, filho de Catarina. Cincinato, perna torta. Pio, casado, crioulo, nascido no Brasil. Joaquim, solteiro, pedreiro, filho de Jacinto. Pardo, vindo do estado do Pará. José, casado, de etnia Angola. Benedicto, da costa da Mina. Tibúrcio, filho de Francisco e Ana, casado com Eva, trabalhador da roça, africano. Cândido, casado com Inocência, ofício ferreiro, regular para o trabalho. Francisco, casado, pardo, não avaliado por estar fugido há muito tempo.